A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Dentro desse estudo, nós vamos falar sobre o sacerdócio. O sacerdócio que é algo específico para o servo de Deus que é chamado para fazer a obra de Deus. Dentro do sacerdócio, como já falei essa palavra agora de início, existe duas coisas: o desejo e a chamada. Alguns têm o desejo, outros têm a chamada. O desejo, essa vontade, ela acontece, mas ao mesmo tempo que ela acontece, ela pode ir desaparecendo aos poucos, né? Ela não vai talvez perdurar para que seja uma coisa concreta, né? Que venha a se tornar uma realidade lá na frente. Então, por quê? O desejo é uma vontade do coração, é uma vontade da nossa emoção. E a emoção, às vezes, ela não produz o fruto necessário para o servo de Deus exercer a função determinada para ele, né? Então, na verdade, esse desejo é um desejo às vezes carnal, é um desejo do coração, é um desejo às vezes de uma vontade emocional, psicológica, né? Sentir desejo, é normal isso até acontecer. Mas a chamada, ela é diferente. A chamada é mais específica, né? A chamada, ela é mais determinada, porque a chamada, pelo nome chamar, você está sendo chamado, alguém te chamou, alguém te chama. Então, o que acontece? Não é apenas um desejo, é uma coisa que é despertada em você. A sua atenção foi despertada por uma chamada, né? É diferente de um desejo. Às vezes a pessoa tem um desejo, mas não tem a chamada. Às vezes ele tem a chamada, mas não tem o desejo. Mas quando se ouve a chamada, aquele desejo, aquela vontade vem dentro do nosso coração. Aí realmente o coração começa a trabalhar nessa direção, tá? Então, a chamada é uma coisa que a gente pode falar que é um despertamento, tá? Você foi despertado por uma chamada. E a partir desse momento, isso não vai morrer. Isso vai permanecer. E, ainda mais, vai crescer dentro de você. Porque mesmo que você tenha essa chamada, ouviu essa chamada, né? E não atendeu a chamada imediatamente, ou está protelando essa chamada, está deixando as coisas passarem, mas a chamada está ali, ela é real. Quando o servo de Deus é chamado, ele não perde essa chamada. Uma hora ele vai ter que atender essa chamada. É diferente do desejo. O desejo, ele vem e daqui a pouco ele pode morrer, pode esmorecer, pode sumir dentro da pessoa. Mas a chamada não. A chamada, ela perdura, ela está ali, ela se faz presente. E ela sempre vai falar contigo: olha, você tem uma chamada, você foi chamado. Então você precisa atender essa chamada. Quando que você vai atender essa chamada, né? Então, isso fica falando contigo, dentro de você. Porque essa chamada, ela realmente existe, né? Então, o desejo é um sentimento gerado pelas emoções do coração. E ele pode extinguir-se, pode desaparecer, tá? Enquanto que a chamada é uma vocação. Você foi vocacionado, é uma aptidão, é um despertar, né? O original
de Deus. Essa chamada, ela vem de Deus. A sua origem é de Deus, tá? E quando Deus chama, né, Deus também dá a vocação, ele vocaciona, né? E isso pode permanecer por um tempo inalterada, ou pode ser uma coisa crescente na sua vida. Então, esse é o ponto que diferencia o desejo, né, o desejo, essa vontade, daquilo que é a chamada, ok? Então, o sacerdócio, a função sacerdotal do cristão, quando ele é chamado para o sacerdócio, essa função sacerdotal, exercer essa função de sacerdote através de um dom ministerial, seja ele pastor, seja ele profeta, seja ele evangelista, né? Então, ele precisa ter a chamada. A chamada. Isso é muito importante. Às vezes, acontece algo dentro desse caminhar aí, né, que é o seguinte: às vezes a culpa não é nem da pessoa que está sendo chamada ou convidada, né, mas de quem o faz o convite. Porque muitas das vezes, numa necessidade pastoral, necessidade da igreja, o pastor, ele é impulsionado a convidar um obreiro ou colocar esse obreiro numa posição. Então, ele dá um cargo para esse obreiro. Por que o pastor da igreja, o líder da igreja, geralmente faz isso? Ele faz isso porque ele precisa de obreiros na seara do Senhor. E é lógico que obreiros são difíceis de ser encontrados, verdadeiros obreiros. Então, às vezes, o pastor, o líder da igreja, ele vê um sinal naquela pessoa e ele acha que aquele pequeno sinal é algo que vai transformar aquele servo num obreiro grandioso, valoroso para a obra de Deus. E às vezes não é, né? Então isso pode ocorrer também, tá? Às vezes se dá um cargo para segurar o obreiro, para o obreiro não ir embora, para o obreiro não mudar, para o obreiro não sair, né? Então acha que o cargo vai segurar o obreiro ali. Não é dessa forma, tá? Então ele tem que ter a chamada, ele tem que saber que é uma chamada de Deus. E o líder que está na direção da igreja, ele tem que estar observando os seus membros, os seus liderados, né? Os seus discípulos, porque ele precisa buscar de Deus uma indicação ou um chamado de Deus para aquela pessoa, para que Deus chame aquela pessoa, né? Para que essa pessoa tenha a chamada. Então, é necessário que essa chamada ocorra na vida desse obreiro. Então, o seu líder, né, o seu pastor, ele vai fazer o convite, mas ele já vai fazer um convite dentro da sua chamada, tá bom? Para que não haja confusão, para que não venha trazer uma coisa assim, que às vezes a pessoa não tem dom ministerial, mas se dá um cargo para ela dentro de um ministério. E isso é muito perigoso, porque isso aí muitas das vezes, em vez de elevar a pessoa, vai jogar a pessoa para baixo, tá? Por quê? Porque ela não tem dom ministerial, né? Então ela precisa ter o dom ministerial, ela precisa ter a chamada, e aí sim, dentro disso, ela ser elevada e dentro de um processo
né, de uma hora para outra, né, para que esse obreiro venha a ser elevado a presbítero, a pastor, a diácono, né, aquela função que se faz necessária para ele dentro de um aprendizado. De repente ele não vai ser direto um evangelista ou direto um pastor, mas ele vai ser um diácono. Dentro do diaconato ele pode aprender muita coisa enquanto estuda a palavra também, enquanto faz uma formação teológica, né, se preparando para então lá na frente ele ser um ministro do evangelho dentro das funções ministeriais. Amém? Então, nós devemos entender que Deus, Ele é o autor da chamada. Tá? De que maneira Deus é o autor da chamada? Tem alguns pontos. Primeiro, Ele é autor da chamada pela sua palavra, pela palavra de Deus. Essa chamada ela pode vir pela palavra de Deus, lida, ouvida, pregada, né, revelada. Então, Deus é o autor da chamada através da sua palavra, primeiro ponto. Segundo ponto, pode também o Senhor, nosso Deus, usar de circunstâncias providenciais, né? O que são circunstâncias providenciais? Então, uma providência através de uma circunstância. E geralmente não precisa ser uma circunstância boa. Pode ser qualquer tipo de circunstâncias, até uma circunstância de tribulação, de perseguição, né? Pode ser também de um auge espiritual, né? Um enchimento do Espírito. Naquele momento a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, então ela vê a chamada de Deus na vida dela para o ministério. Tá? Mas as tribulações também, né, nos despertam para que nós venhamos a nos dedicarmos ao ministério. Um despertamento, uma chamada através da tribulação, uma chamada através da perseguição. Então isso ocorre muitas das vezes. Tá? Terceiro ponto, uma convicção do nosso bom senso. Essa convicção do bom senso pessoal é uma coisa muito particular, né? Então, eu fui convencido. Por quem? Quem nos convence? Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos convence, né, do pecado, nos convence das coisas espirituais, é o Espírito Santo. Então, ele vai nos convencer, vai colocar uma convicção na nossa mente, no nosso bom senso, né? O bom senso é aquela coisa que você começa a melhorar os seus pensamentos, o seu procedimento, a sua conduta, né? Dentro desse bom senso você fala, puxa, eu estou caminhando nessa direção, então eu posso ser um homem de Deus. Amém? Outro ponto, condicionamento interno e definido, né? Também pelo Espírito Santo. É bem parecido com esse anterior que eu falei. É um condicionamento. Você é condicionado a uma chamada através do Espírito Santo, definindo em você aquilo que se faz necessário para essa chamada, tá? Então, não é um sentimento do teu coração, não. É uma coisa definida, uma coisa que é condicional contigo, é pessoal também, entendeu? Então você vai ser levado pelo Espírito Santo a tomar uma decisão diante de Deus para o ministério. Amém?
Então, através também de operações de dons espirituais. Esse é outro ponto, né? Então, de repente, você tem uma palavra de conhecimento, você recebe uma palavra de conhecimento, ou você recebe uma palavra de sabedoria, ou você recebe uma profecia, né? Então, dentro desses dons espirituais, né, que Deus usa através do Espírito Santo, ele vai falar. Também ele pode falar com você, com o servo, com o cristão, aquilo que ele precisa ouvir para vir fazer a obra do Senhor. Tá bom? Então, essas são as condições, algumas das condições de experiências pessoais de pessoas que se achegam para a chamada, que foram tocadas, que foram chamadas, que foram convidadas, que foram convocadas para fazer a obra de Deus. Tá? Outro ponto, certeza e convicção de todas e qualquer dificuldades que não abalam o chamado. Por exemplo, nós temos o chamado. Já temos o chamado. E de repente nós estamos protelando esse chamado, tá? Mas em meio a uma dificuldade, né? Em meio a alguma coisa que vai nos abalar, esse chamado ele vai ser despertado. E ali naquele momento, então, a pessoa toma uma decisão firme. Não, agora eu vou atender a esse chamado. Tá bom? Então, são essas as circunstâncias que nós podemos atender ao chamado divino, tá? O chamado, às vezes, ele pode ser inconveniente ou enganoso, né? Que nem eu falei ainda há pouco, né? Às vezes, a pessoa confunde e faz um convite para aquele obreiro para ser um ministro, para um ministério, e só que ele não tem vocação para isso, só que ele não tem um chamado para isso, né? Então, isso é um chamado inconveniente ou enganoso. Pode ser um chamado externo, alguém que vem te convidar, ou também um chamado interno, inconveniente, enganoso, que é do seu coração, né? A palavra de Deus fala que o coração é terra enganosa. Então, ele pode nos enganar nessa parte também. Tá bom? Também já falei da necessidade da liderança ter obreiros, né? E o anseio por um cargo relevante. Isso é próprio de algumas pessoas. Tem pessoas que elas anseiam estar num púlpito, pregando, falando, usando o microfone, né? Então, ela não tem o dom ministerial, mas ela quer estar em evidência, né? Então, isso faz com que ela queira um cargo ministerial, porque o cargo ministerial, de repente, vai dar mais evidência para ele, né? E isso também não é legal, não é por aí, tá? Então, você pode entrar em evidência de outras maneiras, mesmo não sendo dessa forma, pode fazer outras coisas que vão te colocar em evidência, tá bom? Porque isso aí é vaidade, e nós não podemos ter essa vaidade ao ponto de querermos estar ali fazendo algo que não é para fazer, né? Assumir um ministério que não é nosso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, esse é o dom sacerdotal. O sacerdote, o sacerdócio, então ele é exercido através de dons ministeriais, tá bom? Cada um dos dons ministeriais, ele tem a sua função sacerdotal, tá? Então, cada um deles, o pastor, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta,
né? Os mestres, todos eles têm a sua função sacerdotal. E a função sacerdotal também, ela vai delegar algumas coisas dentro daquilo que se chama de ética cristã e ética pastoral. Isso eu vou falar em uma outra oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês então nessa aula, né? Que isso tenha aí um peso, uma informação boa em relação à tomada de decisão para exercer a função de sacerdote. Tá? Amém? E vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.